Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Lógica e Programação. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos vendo na última aula, né? Nós comentamos um pouquinho sobre a questão de arquitetura e hardware, né? Nessa aula de hoje a gente vai comentar um pouquinho o restante dessa parte de hardware e também um pouco da parte de software. No último item que nós estudamos, eu mostrei para vocês a memória principal, né? Que está destinada aí a armazenar informações que estão mais próximas ao processador, ou seja, assim, ela mantém informações a respeito dos programas que estão sendo executados, né? Já a memória secundária não. Ela guarda tudo aquilo que não é essencial para o computador naquele instante. Então ela pode guardar os seus vídeos, as suas imagens, os seus programas, que mais? Os seus arquivos de texto, dentre várias outras coisas. Ok? O principal componente dessa categoria, né, de memória secundária são os HDs, né, que vem de hard disk. Quais são as vantagens desse cara? Eles possuem uma grande capacidade de armazenamento, aliada aí a um certo desempenho e a um baixo custo. Tá? Como é que funciona o princípio de armazenamento desses caras? Eles utilizam de magnetismo para o armazenamento das informações binárias em um disco, tá, ou um prato, que é recoberto por material magnetizável e acessível aí através de uma cabeça de leitura e gravação. Na prática, nós temos aí que o nosso HD ele é formado por alguns componentes principais. São eles. Primeiramente, a gente tem o braço, né? Que é esse carinha que eu vou mostrar para vocês, tá? Que ele é responsável por movimentar essa cabeça pelas faixas que nós temos aqui no nosso HD. Okay? Depois, a cabeça ela tem a capacidade, então, de magnetizar esse disco e também fazer a leitura dos dados gravados nesse disco. Nós temos aqui nosso próximo componente, que são as superfícies, tá? Que é onde, de fato, são gravadas as informações no nosso HD. Okay? O próximo são as trilhas, tá? Que são círculos aí concêntricos. Cada um desse aqui é uma trilha, ó. Uma trilha, uma trilha, uma trilha, uma trilha, tá? E onde são gravadas as informações dentro da superfície. Nós temos que as superfícies são divididas também em setores, tá? Por exemplo, esse cara aqui seria um setor, que é uma região dessa superfície. E por último, nós temos os cilindros, que são formados por trilhas que estão alinhadas, né, nos diferentes discos. Então, isso aqui tudo ó, forma, nós chamamos de cilindro. Logicamente vai ter sua contraparte aqui do outro lado. Ok? Nesse próximo slide, eu estou mostrando para vocês aqui algumas das características, né, dos HDs. A primeira delas é um tipo de armazenamento não volátil. O que significa isso? Ela mantém as informações, né, caso você remova a energia. Desempenho inferior ao da memória RAM, em termos de velocidade, uma vez que possui partes móveis e a velocidade se torna limitada por essas partes mecânicas. Tá? Isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? O HD ele é bem mais lento do que uma memória RAM, tá? Em função dessa cabeça que tem que se movimentar para você fazer a leitura e escrita dos dados. Quais são os usos, né, do HD no computador? Para armazenamento de arquivos, conforme eu já falei para vocês antes. Armazenamento do boot, né, que é o sistema operacional, a inicialização do sistema operacional. E área de troca, swap, para uso de processadores com suporte à memória virtual. O que é isso aqui, tá, pessoal? Caso você tenha uma falta de memória na parte da RAM, o computador ele pode utilizar a parte do HD como se fosse uma RAM virtual. Okay? Seria basicamente isso nessa parte. Beleza? Estou trazendo para vocês aqui algumas curiosidades, né, sobre a evolução da capacidade de armazenamento dos HDs. O primeiro disco aí, primeiro HD, né, ele surgiu em 1957, foi construído aí pela IBM, contava com 50 discos, tá, cada um com 24 polegadas, conseguia armazenar o valor de 3,75 megabytes. Olha o tamanho desse cara, gente. Esse HD enorme para armazenar 3,75 megas. Já na década de 80, né, nós temos aí discos na faixa de 5 megabytes, com preços de $1.500. Se a gente for converter para nosso câmbio atual, seria aí 6 mil e tantos reais. Né?
seria esse cara aqui, a ilustração para vocês. Okay? Atualmente a gente já tem discos aí de HD que vão de 1 a 10 terabytes, né? Com preço de 200 até 2.000 reais. Então a gente consegue ter esses caras aí com valores bem mais acessíveis, como eu estou mostrando esse cara aqui para vocês, tá? Seria um HD de 10 terabytes. A próxima memória secundária que eu quero mostrar para vocês é o SSD, que vem aí de Solid State Drive. E que apesar de ele estar classificado como memória secundária, ele vai ter muitas semelhanças com o que nós mostramos para vocês na parte da memória principal. Tá? Esse tipo de drive ele não tem partes móveis, tá? Ele não vai ter uma cabeça. Os dados são armazenados nesse tipo de componente eletronicamente. E no fundo, ele vai ser uma EEPROM ou uma Flash ROM. Okay? Então ele tem muito a ver, né, com aquilo que eu mostrei para vocês na parte da memória principal. E quais são algumas das vantagens, né, dos SSDs? Primeiramente, a ausência de partes mecânicas. Tá? Isso aí resulta que nosso SSD ele vai ter uma vida útil mais longa, por ele não ter partes móveis se movimentando, né, que podem resultar em um determinado desgaste dessas partes com o tempo. A ausência de vibrações, né, porque ele não tem parte móvel, completamente silenciosos, né, porque não vai ter nada girando, conforme a gente tinha no HD anteriormente, mais resistentes, menor peso, porque ele não utiliza de discos metálicos, consumo reduzido de energia, conseguem trabalhar aí em ambientes mais quentes do que os HDs, porque a eletrônica dele é um pouquinho mais robusta. E as duas principais características que nós temos com os SSDs, que é tempo de acesso reduzido, devido à memória flash, né? E leituras e gravações extremamente rápidas. Tá? Então, com relação ao HD, o SSD ele é muito mais rápido. Ele consegue fornecer uma agilidade muito maior para o seu computador. Okay? Vamos agora às únicas duas desvantagens que os SSDs têm com relação aos HDs. Né? A primeira delas é o custo elevado. Normalmente o custo por megabyte no SSD é maior do que o custo no HD. Tá? E menores capacidades de armazenamento do que os HDs. Normalmente os SSDs são em valores menores. Tá? Mas esses dois fatores aí eles estão sendo superados, né, à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo com o tempo. O próximo componente que eu gostaria de estar comentando com vocês é a placa-mãe, ou motherboard ou mainboard, tá? Que é um dos componentes mais importantes que nós temos nos nossos computadores, tá? Cuja função principal é integrar todas as outras partes, okay? Todos os outros componentes que nós temos no nosso computador. Então, o que a gente tem na placa-mãe? A gente tem a BIOS, né, que é o sistema básico do nosso computador. Nós temos aí o chipset, nós temos os processadores, né, os slots, os conectores. E devido aí à grande quantidade de chips, né, de trilhas que nós temos e componentes que nós temos nessa placa-mãe, normalmente ela é o componente que mais dá defeito, tá, pessoal? Mas é um componente também essencial. Sem ela, o computador ele não funciona. Ok? Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês aqui uma foto de uma placa-mãe, né, com os seus principais componentes aí descritos, tá? Para a gente poder enxergar melhor aí a parte de conexão do nosso processador, tá? Nós temos aqui, ó, os slots PCI, para a gente poder conectar, por exemplo, placas de vídeo. Nós temos aqui os nossos slots referente à memória RAM, ok? Nós temos os diversos conectores, né, para a gente poder fazer as conexões USB, de vídeo, né, entre vários outros. Nós temos aí vários outros componentes também que podem ser identificados, tá? Mas em geral, a gente pode dividir os componentes da placa-mãe em termos de controladores de acesso à memória, controladores de vídeo, controladores de barramento, de rede e de som. E a última categoria de dispositivos que nós temos no computador são os periféricos, ou também chamados de dispositivos de entrada e saída, ou dispositivos de I/O, tá? Cuja função é interagir, né, com o homem. Eles fazem interação da máquina com o homem, ok? A função principal deles, né, nessa interação é inserir dados no computador e fornecer esses mesmos dados para o usuário, ok?
Os principais periféricos de entrada que nós temos, ou seja, que a gente consegue inserir informação, são teclado, mouse, né, os drives de CD, DVD, Blu-ray, leitora de cartão, de código barra, pendrives, scanners, microfones, joysticks, webcams, telas sensíveis a toque, mesas gráficas e canetas óticas. Já os principais periféricos de saída que a gente tem, tá? São os monitores de vídeo, né, que mostram informação para a gente, os projetores digitais, tipo Datashow, os drives gravadores, tá? Importante aqui a diferença de CD e DVD, os drives gravadores de Blu-ray, as caixas de som. O pendrive também pode ser um dispositivo de saída, porque você pode escrever alguma coisa nele, ok? A impressora e até mesmo a plotter, ok? Todos esses dispositivos eles são conectados por meio de interfaces, tá, pessoal? Existem algumas que são mais comuns, digamos assim, tá? Dentre elas a gente tem, ó, a interface serial RS-232, tá? Eu não vou detalhar muito essas interfaces, tá? Porque não é interesse do nosso curso, mas é só para vocês saberem que elas existem. Interface paralela, USB, DVI, VGA, né? DVI e VGA para vídeo, HDMI também para vídeo, barramento PCI, barramento IDE. Vamos lá. Encerrando essa parte de hardware, a gente vai comentar um pouquinho então, tá? Sobre a parte de software. Então, primeiramente, o que é software? O software ele é um conjunto de instruções, tá? Essas instruções normalmente são armazenadas em formato binário, que são executadas pelo nosso computador, ok? De acordo com a arquitetura que você tem do seu dispositivo que está processando essas informações, você vai ter semânticas ou códigos diferentes, ok? Mas é importante ressaltar, tá? Essas instruções, essa lista de instruções, ela é alterável. Você pode produzir um software, tá? Para que ele resolva um determinado problema, ok? Então você sequencia as operações de tal forma a resolver um determinado problema que você tenha. Isso faz com que os computadores eles tenham uma variedade praticamente ilimitada de aplicações. A gente consegue fazer infinitas coisas diferentes com os computadores. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão do software sob uma ótica mais técnica, tá? Do ponto de vista de um usuário, o software deve expressar o funcionamento de um algoritmo, tá? A gente vai comentar com vocês mais para frente o que é um algoritmo, como é que a gente faz para produzir um algoritmo, mas por enquanto o algoritmo é um conjunto finito de regras que fornece uma sequência de operações para resolver um problema específico. Então seria uma receita de bolo para resolver um determinado problema, tá? Mas como é que esse software ele é produzido, né, pelo desenvolvedor? Ele é produzido através de uma linguagem de programação. Então eu pego o meu algoritmo e converto ele para a minha linguagem de programação, seguindo, né, as operações que eu especifiquei no meu algoritmo, certo? Dessa forma, nós vamos ter então aí um produto final, né, que vai ser então utilizável pelo meu usuário, beleza? Nos nossos computadores, ou celulares, ou tablets, nós temos basicamente duas categorias de softwares diferentes, tá? A primeira delas são os softwares do sistema, que são um conjunto de programas que dão suporte ao funcionamento do computador. Então, por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui, tá? Utilizando um computador que está rodando o Windows. O Windows ele é responsável por gerenciar uma série de tarefas que estão sendo executadas simultaneamente. Então, ele é um software do sistema. Da mesma forma que a BIOS, responsável aí pela inicialização do meu computador, também é um software do sistema. Uma outra categoria que a gente poderia citar para vocês também seriam os drivers de dispositivos. O que são esses caras, né? São linhas de código, são softwares, né, responsáveis pela interface com os dispositivos que nós temos ligados aos nossos computadores, como por exemplo, mouses, como por exemplo teclados, monitores e assim por diante, ok? E a segunda categoria nós temos aí os softwares aplicativos. São softwares que rodam dentro dos meus softwares do sistema, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação para vocês aqui utilizando o PowerPoint. O meu PowerPoint está rodando dentro do Windows, tá? Então seria um software aplicativo. Beleza? Alguns outros exemplos de softwares aplicativos, por exemplo, seria o Word, Excel, o Paint, bloco de notas, calculadora, tá? Algum jogo que você tem no seu computador, ok?
software de edição de vídeo, ferramentas de desenho. Essa lista é praticamente infindável. Esse slide eu trouxe para vocês conseguirem enxergarem a interação, tá, entre os softwares do sistema com os softwares de aplicativo. Ok? Nós temos aí os softwares de aplicativo se comunicando diretamente com o sistema operacional, ou SO, também denominado dessa forma. Okay? O sistema operacional ele conversa com os drivers para obter informações, para exibir informações. Então, por exemplo, esse driver aqui poderia ser um mouse, poderia ser um teclado. Então, o meu sistema operacional estaria recebendo informação e redirecionando para um aplicativo, por exemplo. Ou seria também os gráficos de um jogo específico aí, em que o sistema operacional conversa com o driver para ele mostrar na tela. Okay? Nós temos também a interação entre BIOS e o sistema operacional, que promove então a inicialização do computador. Certo? Isso aqui é só para vocês entenderem o quadro geral, né, da interação desses tipos de software. Pessoal, essa aula de hoje eu estarei encerrando ela por aqui. E ao final desse vídeo eu peço que procurem os exercícios que estarão disponíveis para vocês no Google Classroom. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.